Hola chicos y chicas, ¿qué tal están? Bueno, espero que todos estejam muito bem. Hoje vamos falar sobre o conteúdo que está aí no capítulo 8 do nosso livro, na página 32. Vamos falar sobre verbos no presente indicativo, especificamente verbos irregulares com ditongação ou câmbios vocálicos, certo? Há essas duas nomenclaturas aí para este mesmo conteúdo. Vamos lá? E para a nossa aula de hoje, eu preparei esse slide que a gente vai trabalhar agora, ok? Então, vamos lá. Aqui a gente vai falar, além dos verbos no presente indicativo, de verbos irregulares, ou seja, com câmbio, com mudança, do para ir, ou também como algumas literaturas aí chamam, câmbio vocálico, ou ditongação. O que é ditongação? Encontro de duas vogais com o mesmo valor sonoro numa mesma sílaba. E também vamos adentrar um pouquinho aí sobre as diferenças entre haber e tener, quando se usa o verbo haber e quando se usa o verbo tener, ok? Vamos lá? Sigamos. Aqui de início eu trouxe para vocês uma frasezinha onde a gente pode exemplificar esse uso da ditongação ou dos encontros vocálicos, ok? Por exemplo, quando ele diz assim, não quero que pienses como eu, solo quero que pienses. Nós temos aqui o verbo querer, certo? Que houve aqui, ó, uma ditongação, um encontro vocálico, ok? Aqui também no verbo pensar, pienses, pienses tu, quero eu, pienses tu. Então também tem uma ditongação, pienses. Solo quiero, mais uma vez, que pienses. E aqui, mais uma vez, a ditongação, ok? Mais adiante, eu trouxe outra frase, quando ele diz assim, e se confiessas, olha aqui o encontro, o i e o e, que é a mudança do e para i, e, ok? Que a gente chama de ditongação. E se confiessas com tu boca que Jesus es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa, olha aqui, confiessas e confiessa, se tu confiessas e a boca confiessa. Aqui eu tenho um verbo que está conjugado na segunda pessoa do singular, e aqui eu tenho um verbo que está conjugado na terceira pessoa do singular, porque está concordando com a palavra boca, ok? Outra frase que eu trago aqui é todas hierem e una mata. Eu trouxe aqui esse verbo herir. Herir quer dizer ferir. Então, todas ferem e uma mata. Mais uma vez aqui, ó, apareceu o uso da ditongação, ok? Mais adiante, eu trago aqui. Em espanhol, a gente trabalha com 4 câmbios vocálicos de regularidade, que a gente chama de ditongação ou encontros vocálicos, ok? À exceção do E para I. Então, nós temos o câmbio de la letra E por IE, eu tenho o câmbio de la letra O por UE, eu tenho o câmbio de la letra E por I e o câmbio de la letra U por UE. Agora, a gente só vai trabalhar esse daqui. Esqueçam esses outros, por enquanto. Eu só trouxe a nível de conhecimento. Então, nós temos, por exemplo, sentir. Eu tinha aqui, ó, a letra E, que quando eu conjuguei, eu coloquei o IE. Então, eu siento, tu sientes, ele siente. Nosotros sentimos, vosotros sentís. Eles, elas e ustedes sentem. Observem aí que eu não falei sentimos ou cientis. Eu falei sentimos ou sentis. Por quê? Na primeira, segunda e terceira do singular, eu vou ter a ditongação. Na terceira do plural também. Porém, na primeira e na segunda do plural,
eu não tenho ditongação, ou seja, câmbio de la E por la I, mudança do E para o I, ok? Vou mostrar mais adiante. Os verbos irregulares com câmbio vocálico. Então, eu trouxe aqui um exemplo do verbo sentir. Só tem esse? Não. Pode ser pensar, despertar, se querer, perder, preferir, empezar, entender, mentir, cerrar. E aqui se repetiu. O empezar significa começar. O cerrar, fechar. E aqui, ó, olha o que eu falei para vocês no slide anterior. Eu disse que só vai existir o câmbio de la E por la IE quando eu tenho a primeira pessoa, o yo, quando eu tenho a segunda, o tu, quando eu tenho a terceira do singular, ele, ella e os te. A primeira do plural e a segunda do plural não sofrem câmbios vocálicos, ou seja, não sofrem a ditongação, ok? E aí volta a ditongar aqui, ó, na terceira pessoa do plural. Então, eu vou ter somente quem é que vai ditongar? Primeira, segunda, terceira do singular e terceira do plural. Quem não ditonga? Primeira e segunda do plural. Nós outros e vós outros. Muita atenção aí que isso poderá ser cobrado mais adiante em avaliação. Verbos regulares e irregulares. Primeiro, os verbos têm diferentes formas. Podem ser regulares ou irregulares. Mas o que é um verbo regular? O que é irregular? A gente já discutiu isso em sala de aula. Verbos regulares mantêm a raiz igual em todas as formas. Por exemplo, saludo. Qual é a raiz do verbo saludar? Salud. É o S-A-L-U-D. O restante a gente chama de terminação, ok? E a parte maior do verbo, ou aquela que conserva o sentido completo desse verbo, a gente chama de raiz ou radical. Também temos aí verbos irregulares, que é o que a gente está tratando neste momento. A irregularidade verbal. Que irregularidade verbal é essa? Câmbio de la letra E por IE no radical, ok? A mudança se dá no radical. Então, por exemplo, não conservam sempre a mesma raiz, ou seja, os verbos irregulares nem sempre têm a mesma raiz, eles vão mudar. E em algumas formas, ou seja, nem todas as pessoas vão mudar. Lembrando que em primeira e segunda pessoa não há câmbio. Tampouco tem as terminações do verbo modelo. Ou seja, você não segue aquela terminação que inicia, aquela terminação não, aquela raiz que vai iniciar e terminar o verbo. Elas vão se alternando, ok? Então, se eu acrescento uma letra ou uma sílaba a um determinado verbo, eu digo que esse verbo ele é irregular. Se eu não acrescento nada à raiz desse verbo, esse verbo é considerado um verbo regular. Por exemplo, eu tenho aqui o verbo querer. Eu quiero, então houve uma mudança. Tu quieres e nós outros queremos. Ele aqui não é irregular, voltou a ser regular, ok? Aqui eu tenho a primeira persona del plural. Quem é? Nosotros ou nosotras. E a segunda, vosotros e vosotras. Eu quis destacar isso aqui para vocês. Não sofrem câmbios vocálicos, ok? Por que não sofre? Porque pode provocar uma cacofonia, que é aquele som estranho. Então, a fim de que se provoque a eufonia, que é um som agradável, você não pode fazer ditongação na primeira, na segunda do plural. Entendido, colegas? E aqui eu trago outros verbos que ditongam. Por exemplo, verbos que terminam em A. Acertar, apretar, atravessar, calentar, confessar, despertar, governar, pensar, regar, tropeçar. Por exemplo, yo acierto, yo aprieto, yo atravieso, yo caliento, yo confieso, yo despierto, yo gobierno, yo pienso, yo riego, yo tropiezo. E verbos terminados em ER. Observe que aqui no verbo atender eu tenho dois S. Porém, quem vai mudar? Sempre o primeiro. Ok? Neste caso aqui. Neste caso aqui, do defender, é sempre o segundo verbo. Por que sempre o segundo aqui e aqui é sempre o primeiro, professor? Porque esse é aqui, ele faz parte da terminação e não do radical. Neste caso aqui, o radical vai ser esse, ó, defende.
ok? Se eu tiro R, vão ter duas letras S. Neste caso tem 3 aqui, né? Porém, um é da terminação e o outro é do radical. O que que acontece? Quando eu tenho dois verbos, duas letras S no verbo, sempre o segundo é o que vai receber a ditongação. Por exemplo, eu não posso dizer defiendo, eu tenho que dizer defiendo e não defendo, ok? O que eu estou dizendo é que aqui não pode ter ditongação, sempre no segundo quando eu tiver duas letras S no radical do verbo, ok? Aqui no encender eu tenho uma letra E, outra letra E, então não recai nessa a ditongação. Voltando, desculpa. Não recai nessa primeira, vai recair sempre na segunda letra E. Então eu vou dizer yo enciendo, yo entiendo, yo pierdo, yo tiendo. Verbos terminados em R. Advertir, convertir, digerir, discernir, divertir, invertir, mentir, sentir, sugerir. O que eu estou dizendo aqui é que só vamos olhar para a letra E, apesar do verbo ter letra I, mas a letra I é só para fins de terminação. Então, eu vou dizer, tu adviertes, tu conviertes, tu digieres, tu discernes, tu diviertes, tu hieres, tu inviertes, tu mientes, tu sientes e tu sugieres. E os seus derivados. O que é o derivado? É quando você agrega aí um prefixo ou um sufixo a esse verbo. Por exemplo, o verbo é o tender, ok? Tender está aqui, ó. Mas quando eu digo extender, eu acrescentei um radical, um prefixo aqui ao radical do verbo, tender. Pressentir, o verbo que eu estou querendo é o sentir, mas eu acrescentei um prefixo, pressentir. Então, isso são os seus derivados. Pressentir, coadvertir, interconfessar, certo? Então, isso daí são os derivados. Aqui eu trago agora, a gente vai falar agora um pouco sobre o verbo tener e haver. O que é o tener? É o verbo ter. O verbo ter é usado para indicar uma possessão, uma posse. Por exemplo, tenho uma tarta em uma mesa. E o verbo haver é indicado para a existência. Em português, a gente não faz muita diferença do verbo ter e do haver. Por exemplo, tanto faz a gente dizer tem um homem na rua do que a gente dizer há um homem na rua. Geralmente a gente usa o tem um homem na rua e não há um homem na rua. Porém, para os espanhóis, fica mais claro que o verbo ter é utilizado geralmente para mostrar posse, para indicar que uma pessoa tenha posse de um objeto, ok? E não, por exemplo, um objeto não pode conter um outro objeto, não pode ter. Por exemplo, a geladeira não pode ter como posse, falando bem, uma maçã. Então, eu digo que a maçã está na geladeira. Então, eu digo, em la nevera hay una manzana, e não tiene una manzana, ok? O verbo haber, como ele diz, indica uma existência. Há uma tarta na mesa. A mesa não pode possuir o bolo, a tarta. Então, eu digo que existe na mesa um bolo, ok? Então, ele diz assim, lo usamos para expressar possessão ou pertenência, ok? Observe que o verbo tener indica uma pessoa. Quem tem uma torta na mesa? Eu. Eu não posso dizer tiene uma torta, porque tiene é a mesa não pode possuir nada, porém eu posso dizer eu tenho, tu tienes, ele tiene, ok? E aqui ele diz, o verbo haber indica a existência, lo usamos para identificar elementos que pensamos que não conhece nosso interlocutor, ok? Então, sempre que eu não conheço determinada coisa, determinado elemento, eu utilizo o verbo haber para indicar a existência. Aqui tem algumas regrinhas de uso do tener e do haver. Eu vou usar o tener quando eu tiver um artigo mais um substantivo. Por exemplo, artigo, substantivo.
Tienes el móvil roto. Tengo unas gafas de sol. Esse artigo aqui, ele é um artigo determinado, ok? Ou seja, é o artigo definido. Quando eu também tiver número, 1, 2, 3, mais um substantivo. Tiene dos gatos, ok? Indefinido, pronomes indefinidos ou advérbios indefinidos. Pouco, mucho, algo, nadie, mais um substantivo. Por exemplo, tenéis mucho dinheiro. Tenéis, tenéis pouco dinheiro. Tenéis algo de dinheiro. E quando tiver apenas um substantivo, temos frio, tiene deberes. Já o verbo haber, ele vai usar não com artigos definidos, como eu falei, ele vai ser com indeterminados ou indefinidos. Por exemplo, aí há umas silhas. Quando eu tiver números, 1, 2, mais substantivos, há 3 bicis rojas, para indicar existência, ok? No 3, eu tenho indefinidos, pouco, muito, algo, nada, mais substantivos. Há pouca gente aqui, ok? Para indicar existência. Eu não posso dizer, tiene pouca gente aqui. Substantivo plural ou incontável. Há chicas, há gente. Quando é incontável, é quando eu digo gente é o coletivo. Chicas é um coletivo de meninas, ok? Quando eu tenho mais de uma menina. Então, substantivo plural ou substantivo incontável, ok? Gente. O verbo tener ele se conjuga da seguinte maneira no presente indicativo. Tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis e tiene. Mas eu posso dizer também no passado. Tenia, tenias, tenia, teníamos, teniam, tenias e tenia. O verbo haver ele só tem uma forma, que é o I, no presente do indicativo, ok? E essa forma é chamada de imperativo, ou seja, não pode ser relacionado a nenhum sujeito, sempre vai estar em terceira pessoa, não cambia. Hay una tarta, hay dos tartas. Antes de passarmos para a atividade, eu esqueci de falar para vocês que o verbo haver, ou seja, a forma ai, sempre estará associada a uma preposição em. Então, a preposição em sempre vai aparecer antes do verbo haver. Por exemplo, em la nevera hay um vinho. Na geladeira há um vinho. O em aí, em la nevera, na geladeira, vai dar a ideia de que eu tenho que usar o verbo haver e não tener. Eu não posso dizer em la nevera tiene um vinho, ok? A preposição em sempre estará pedindo o verbo haver, beleza? Vamos agora às nossas atividades. E aí eu peguei 3 questõezinhas, acredito, dos exercícios contextualizados. Questão 3, 4 e 5. Ok? Deixa eu ver aqui qual é a página, que eu não estou conseguindo visualizar. Exercício contextualizado não, gente. Exercícios conceituais. Estará na página 33, ok? Então, vamos lá. Na terceira questão, diz assim, os verbos estudiados sempre agregam la i, em 4 personas, pois no presente estes verbos nunca apresentam irregularidades nas personas nosotros e vosotros. Lembram lá daquela regrinha? Primeira do plural e segunda do plural, não vai ter a ditongação. Os verbos enciende, tiene e sientas e quiere, entresacados del contextualizando, estão conjugados respectivamente nas seguintes pessoas. Vamos lá. Los verbos enciende, terceira pessoa, tiene, terceira pessoa, singular, sienta, segunda pessoa, do singular, e quiere, terceira pessoa, do singular. Então, aí, nós temos como resposta correta a letra D. Terceira, enciende, terceira, tiene, ele, segunda pessoa do singular, sientas, e terceira pessoa do singular, quiere. Ok? Na quarta questão, como sabemos, os pronombres personales podem ser cambiados por nombres quando estão em um contexto e o verbo continua sendo conjugado de acordo com o número de pessoas no contexto. Então, se cambiamos
um senhor para um senhor e eu, então eu tenho a terceira pessoa, um senhor. Se eu mudo para um senhor e eu vou dizer nosotros. En el fragmento, um senhor quiere ir al serviço, el verbo querer quedaria como? Então, neste caso aqui, ele está perguntando, um senhor quer ir ao serviço, né? Então, seria, nosotros queremos ir ao serviço, porque ele está dizendo senhor e eu, certo? E aí, lembre-se que não tem a ditongação. Nosotros queremos. Se no lugar de um senhor eu colocasse um senhor e eu teria nosotros. Então, resposta correta, letra C. Na quinta questão, ele diz, o verbo haber tem o sentido de existir e muitas vezes aparece com uma preposição. Que preposição é essa, gente? Acabei de falar aqui no vídeo, né? Eu disse que, no último slide, eu voltei e disse que a preposição em é a que vai estar associada ao verbo haber, ok? A primeira coisa que vocês vão olhar é a preposição em. Tem a preposição em, está associada, está antes do verbo haber, então, neste caso, sem dúvida, vai ser verbo haber. E por hoy es solo. Muchas gracias por la compañía de ustedes y nos vemos en la próxima clase. Abraços e hasta la próxima. Tchau, tchau, chicos e chicas.